Olá, vamos para mais um vídeo no canal, dessa vez diferente. Como vocês podem ter visto na capa, eu fiz um procedimento cirúrgico e eu vou mais ou menos explicar, né? Porque assim, às vezes a gente quer procurar alguma informação, a gente não acha, a gente fica com medo. Eu mesmo já procurei no YouTube e o que eu achei tinham várias informações e me colocou até medo e eu fiquei muito na dúvida. O que acontece? Como vocês podem ver, eu tô com um curativo aqui. Alguns anos atrás, há 5 anos ou mais, eu vi que tinha um carocinho aqui. E aí eu fui num posto de saúde, porque eu não tenho plano de saúde, né? E o médico me disse, isso aí é um lipoma, não é nada demais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ele falou que não era nada demais, aquele atendimento bem rápido de posto de saúde, e ele não falou mais nada. E assim, segui minha vida. Quando foi início desse ano, ou seja, em 2024, eu fui ao banheiro, não sei se tinha acabado de tomar banho, não sei o que foi. E eu me vesti com o ombro assim, numa posição que não sei o que foi que eu fiz. E eu vi um caroço bem alto. Eu vou até colocar pra vocês no vídeo. Uma fotinho pra vocês verem. E aí eu entrei em desespero. Meu Deus do céu, eu entrei em desespero. Eu achei que o mundo tinha se acabado, que poderia ser uma coisa mais grave. Infelizmente a gente sabe de tantas notícias ruins. E eu entrei em desespero. Foram dias muito difíceis pra mim. E como eu não tenho plano de saúde, então assim, não é só pegar e correr e ir pro hospital e ver como é e resolver. Então eu fiquei pensando o que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Esperei passar quase um mês e aí eu fui, tomei coragem, porque a gente também fica com medo, né? Vamos falar a verdade. E eu fui numa dermatologista. Primeiro eu fui no Google. E aí procurando no Google, no Google dizia ele que seria um lipoma. Aí eu joguei no YouTube, os vídeos não eram muito claros, o que aparecia sobre lipoma falava que se crescesse mais de 10 centímetros poderia virar uma doença mais, um tumor, e aquilo foi me deixando muito nervosa, e é aquilo, né? Às vezes a gente não tem suporte emocional quando a gente precisa, e quando a gente vai comentar com alguém, falar com alguém, a gente só leva, né? Por que você não tem plano? Por que você esperou tanto tempo? É sempre assim, as pessoas sempre vão dar primeiras porradas e é muito difícil depois dar um suporte, nem que seja de palavra, né? E aí eu ficava mais mal ainda, falei, meu Deus, por que eu deixei isso pra lá? Por que eu não tenho plano? Por quê? Por quê? E aí eu fui numa dermatologista, marquei essas consultas populares, que a gente sabe que tem várias clínicas populares no Brasil, e eu marquei e fui. Chegou na consulta, ela estava muito apreensiva, e a médica olhou, colocou a mão, tá? E até que ela falou assim, olha, 98% de chance de ser lipoma, que é uma gordura, né, não é nada demais, é benigno. Eu falei, ai que bom, ainda bem. Mas ela ficou 98%. E eu fiquei com aquilo, ai meu Deus do céu, então não é 100%. Aí eu falei pra ela, a senhora faz o procedimento de retirada? Ela, não faço em clínica, só faço no hospital. Não gosto de tirar lipoma em clínica. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus, se ela falou que não ia tirar, será que realmente é só isso? E não sei o que, será que é lipoma mesmo? E ela passou ali pra mim, tá? Passou uma ultra, que ela falou que só por um exame de imagem conseguiria saber. E eu não fiz. Não fiz, esperei ainda passar mais acho que uns 2 meses, fiquei com aquilo na cabeça. E aí, simplesmente, um belo dia eu falei isso, falando com uma amiga minha. Ela tinha um outro médico muito bom, popular também, que atendia. E ela me indicou e eu fui. Nisso que eu fui ao médico, com muito medo também, sempre, né? O médico também colocou a mão, palpou, tudo, olhou e falou assim, olha, isso é um lipoma. E ele já falou praticamente com certeza. Aí ele falou assim, olha, mas pra gente saber se ele tá vascularizado ou não, como tá, aí tem que fazer uma ultra. Então eu vou trazer pra você o preço disso tudo. Quanto eu gastei desde o dia que eu descobri que tinha um lipoma até hoje, que foi a retirada desse lipoma. Graças a Deus deu tudo certo. Então, na primeira consulta com a médica, a primeira consulta lá atrás foi de graça, foi o posto de saúde, há 5 anos atrás. Nessa segunda, esse ano, eu paguei uma consulta popular de R$110, se eu não me engano. 110 ou 140, não lembro. Esse eu não tenho nota pra mostrar, mas foi 100 e alguma coisa. Então foi aquele valor que eu paguei, tá? Fui pra segunda consulta,
com esse dermatologista. Paguei R$120, foi o valor da consulta. Se eu não me engano, 120 ou 130. Que eu também não gravei o preço. Não tem a nota. E aí ele passou o quê? Uma ultrassonografia para eu fazer. Aí eu fiz a ultrassonografia, como vocês podem ver, não vou fazer propaganda, né? Porque a gente não ganha dinheiro. Eu fiz a ultrassonografia e a ultrassonografia, né, a médica coloca lá, olha, se você não mexia, se você não fizer nada, o lipoma não vai crescer. O que eu acho que é mentira, porque o lipoma ele foi crescendo com o tempo. O que era menorzinho, ele foi ficando maior. E a gente vê que realmente as informações que a gente encontra é de que ele vai ficando maior, maior, maior. Quanto maior, mais vascularizado ele vai ficando mais difícil dependendo da área, da região. Então assim, eu falei, cara, se ficar maior, e era aqui na clavícula, então assim, eu ficava muito preocupada, próximo, sabe, o coração desse lado, eu ficava muito... E aí, eu fiz o exame e levei pra ele. Nisso que eu levei pra ele, ele olhou lá e falou assim, ó, dá pra tirar num consultório, não precisa ser em um hospital, eu tiro, R$500. Ou seja, eu tinha pago 100 e pouco na primeira consulta, fui no outro médico, que é ele, 100 e pouco também, numa segunda consulta, fiz o exame que custa R$180, que foi essa ultrassonografia, e fiz agora o procedimento com ele, me custou R$500. Então assim, eu tô falando dos preços por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem. Ah, poderia ter feito pelo SUS? Poderia, mas pelo SUS ia ficar muito mais caro. Mais caro por quê? Porque eu ia ter que esperar anos, ia ficar maior, né? Eu tenho informação de uma pessoa que está há 2 anos esperando. E aí você fala, por que você não viu lá atrás? Porque lá atrás eu achei que não ia crescer. Fui ver agora que ele ia crescer. E então isso iria me incomodar também esteticamente por causa da região. A gente coloca um vestido, uma alça, alguma coisa. Então eu digo caro no sentido que ia me custar a minha agonia, meu estresse. E aí entra a gente sempre pensar o porquê. Por que a gente tem que ter um fundo de reserva? Entendeu? Um fundo de emergência para essas situações. Às vezes a gente não tem um plano de saúde, a gente não tem alguma coisa, acontece alguma coisa, a gente tem que ter uma grana guardada para poder realizar os procedimentos, né? E eu não precisei, graças a Deus, não paguei o exame em cartão, não paguei as consultas em cartão, não paguei esse valor de hoje também no cartão, paguei direto no Pix. Então, assim, é você se organizar para você um dia, se precisar, poder minimizar e ter o máximo de situações ali, de resoluções que você não tenha que se endividar, jogar a dívida para frente, sabe? E aquilo que eu sempre falo, se você não tem condições às vezes de comprar o seu remédio, a sua comida, no dinheiro ali, você precisa passar no cartão, é sinal que alguma coisa financeiramente não está funcionando e você não está organizado. E para completar, graças a Deus deu tudo certo, o lipoma realmente é uma gordura, posso colocar a foto caso vocês queiram, vou colocar, então quem não quer ver, quem não gosta, por favor, pausa o vídeo aí que eu vou deixar uns 5 segundinhos aqui, desse lado aqui, a foto. Você já viu? Quem viu, viu. Quem não viu, pulou o vídeo. E agora a gente vai pro último gasto. O último gasto que eu tive foram os remédios, né? O procedimento levou cerca de 40 minutos. E ele me receitou, levei ponto interno e um outro ponto externo. Ele disse que tentou fazer o máximo para poder não ficar uma cicatriz ruim. E me receitou 3 remédios, um spray, um remédio para dor, um outro antibiótico por 5 dias. E aqui está a nota do que eu gastei, né? Dos remédios que eu gastei. Eu gastei cerca de R$85 só de remédio. Então, se a gente fizer um cálculo de tudo, aproximadamente, dos gastos de exame, das 2 consultas, dos R$500, eu gastei R$1.000, sim, R$1.000 para retirada desse lipoma. Então, para você que não tem, eu sugiro que, esse tamanho que ele tiver, descobriu lipoma, corre atrás, fica na fila do SUS para retirar. Porque realmente R$1.000 é dinheiro. E não espere porque ele vai crescer. Essa história de que o lipoma não cresce é mentira. Ele cresce sim, vai ficando cada vez maior. E fica mais difícil porque ele vai ficando mais vascularizado, vai ficando mais difícil. Foi um procedimento não senti dor nenhuma, foi dado umas agulhadinhas assim de anestesia, uma picadinha bem leve. E depois eu senti ele mexer ali, costurando, fazendo as coisas, mas não senti dor nenhuma. E por incrível que pareça, quem viu a foto, né, do lipoma, ele parece um filezinho de frango descongelado, igualzinho, daquela cor mesmo, de um filezinho de frango descongelado. Nem sangue saiu praticamente, graças a Deus, não sangrou. E é isso. Meu vídeo de hoje é sobre isso, é sobre você
se organizar, para você poder realizar algumas coisas que você tem que fazer, precisa fazer, e às vezes não quer ir pro SUS, não pode esperar, não tem plano de saúde. É isso, é ter um caixa de reserva que te ajude a se organizar financeiramente, para que se alguma coisa acontecer, você resolver da melhor forma. Então o vídeo foi sobre isso, um beijo.